Galera, vamos falar um pouquinho sobre os cordados, a aula 19, setor C, da apostila alfa 3. Isso acontece lá na página 402. Iniciamos essa aula antes das férias, falando um pouquinho sobre os cordados. Falando um pouquinho mais sobre os cordados, fazendo um processo aí de revisão, lembrando que todos os cordados, para eles serem caracterizados como cordados, eles precisam apresentar pelo menos algumas estruturas na fase, em pelo menos uma das fases do desenvolvimento, seja embrionário, seja na fase adulta. Tubo neural dorsal, notocorda, fendas faringianas ou fendas branquiais na faringe e a cauda pós-anal. Aqui nós temos a cauda pós-anal, aqui temos as fendas faringianas, a notocorda, que está representada em vermelho, e o tubo nervoso dorsal ou neural dorsal, que está representado em azul. Esse animal aqui, ele é um protocordado, conhecido como anfioxo. Temos aqui um cladograma, e esse cladograma, ele está mostrando todos os representantes do filo dos cordados. Representantes do filo dos cordados. Nós temos aqui, dentre eles, nós temos os protocordados, que são considerados também cordados. Em seguida, nós temos os agnatas, que são a feiticeira e a lampreia, que não têm articulação mandibular. Depois aqui vem os condrictes. Nós temos os gnatostomados, condrictes, osteíctes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, todos com articulação mandibular, gnatostomados. E de anfíbios para frente, nós temos os tetrápodes. Então, voltando aqui, todos são cordados, todos apresentam um ancestral comum, um cordado ancestral comum. Para ele ser um cordado, tenho que lembrar que ele tem que ter, em pelo menos algumas fases do desenvolvimento embrionário e até mesmo em fase adulta, 4 estruturas. Quem são essas estruturas? Notocorda, tubo neural dorsal, fendas branquiais faringianas e cauda pós-anal. Se essas estruturas permanecerem na fase de adulta, pelo menos algumas delas, eles são chamados de protocordados. Se as estruturas deixarem de aparecer daqui para frente, eles são chamados de craniatas ou vertebrados. Se eles não apresentarem articulação mandibular, agnatos. Se eles apresentarem articulação mandibular, gnatostomados. Então aqui a gente tem de agnatas a feiticeira e a lampreia. Aqui temos os peixes cartilaginosos, condrictes, osteíctes, peixes ósseos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Vamos resolver a questão da página 403. Primeiro exercício. O cladograma abaixo indica as relações filogenéticas do grupo dos cordados. Então, nós temos aqui o grupo 1, feiticeira e lampreia, que são peixes que não mantêm articulação mandibular. São chamados de agnatos. Temos aqui os tubarões e as raias, que são peixes cartilaginosos, também conhecidos como condrictes. Temos aqui o número 3, representado pela sardinha, atum, salmão, pescada, que são chamados de peixes ósseos, ou também conhecidos como osteíctes. E, por último, nós temos daqui, desde as feiticeiras até os tetrápodes, nós temos todos os representantes dos cordados. Então, o número 1, ele representa um animal agnato, porque ele não tem articulação mandibular. O número 2 são os peixes condrictes. O número 3, os osteíctes. E o número 4, os gnatostomados. Portanto, respondemos como letra C. Correto, letra C. 2 estudantes de biologia encontraram no mar, próximo à praia, um organismo que nunca tinham visto antes, mas que, pelos seus conhecimentos prévios, supuseram que poderia ser um porífero ou um urucordado. Como eles devem proceder para decidir a qual grupo pertence esse animal?
Primeiro, verificar se é unicelular ou pluricelular. Tanto poríferos quanto urocordados são pluricelulares. Verificar se um grupo é procarioto ou eucarioto. Tanto poríferos quanto urocordados apresentam células eucariotas. Então, a letra B também está incorreta. Letra C. Descobrir se ele é séssil ou se desloca num substrato. Bom, poríferos e urocordados vivem fixos no substrato, quer dizer que eles são sésseis. E a letra D. Descobrir se ele é predominantemente aquático ou terrestre. Tanto os poríferos quanto os urocordados são aquáticos. E a letra E. Verificar se ele possui tubo digestivo ou tubo digestório. Por quê? Poríferos não apresentam tubo digestório. Urocordados apresentam tubo digestório. Então, correto, letra E. Questão número 3. A evolução nos indica que organismos mais próximos tendem a compartilhar características que foram herdadas do seu ancestral. Essa é uma explicação para que grupos morfologicamente tão distintos quanto primatas, aves, peixes, assídeas e anfíoxo sejam agrupados em cordata. Considerando esses grupos, cite 4 características compartilhadas por todos, indicando em qual fase da vida essas características são encontradas. Então aqui, gente, nós temos como resposta que os animais do filo dos cordados apresentam, em pelo menos alguma fase do seu desenvolvimento, o tubo neural dorsal, a notocorda, as fendas branquiais faringianas e a cauda pós-anal. Essas características elas surgem durante um processo chamado de neurulação, e elas podem ou não persistir na fase adulta desse animal. A resposta vai estar também agora a seguir, para vocês poderem tomar nota.